anos, em João Dourado, um novo capítulo foi escrito na história da fé, da comunidade e da esperança. O nascimento da Assembleia de Deus nesta cidade marcou apenas não a construção de um templo, mas a edificação de vida. Os primeiros passos para a inserção do pentecostalismo em Canal, atual João Dourado, começaram em 1969, mas ele criou raízes apenas em 1973, por meio de 9 irmãos: Leandro Salles, Domingas, Terezinha, Adevaldo, Neuci, Marinalva, Geraldino e Eurides. Vamos conhecer um pouco mais dessa história. O irmão Leandro foi evangelizado pelo irmão Pedro Gonçalves do Nascimento, conhecido como Pedro Crente, que residia em Irecê. O irmão Leandro aceitou o convite do irmão Pedro para participar de um culto em Gameleira dos Crentes. Foi lá que ele se converteu ao Evangelho. Logo depois, as irmãs Domingas e Terezinha, moradoras de Canal, também se converteram. Em 1973, chegaram ao povoado de Canal o irmão Adevaldo, sua esposa, a irmã Neuci e seus filhos. Na mesma década, também chegaram o irmão Geraldino, sua esposa Marinalva e seus filhos. Eles já eram membros da Assembleia de Deus e se juntaram aos demais irmãos. Os primeiros cultos foram realizados na residência do casal Adevaldo e Neuci. Apesar da simplicidade do local e das perseguições, o movimento pentecostal não parou e logo atraiu mais pessoas, como a irmã Eurides, que já era evangélica, mas desejava experimentar o batismo com o Espírito Santo e conhecer os dons espirituais. O início da igreja aqui foi assim. Eu vim para cá no ano de 1973. Aí quando chegou aqui, não tinha, a igreja da Assembleia de Deus não tinha aqui. Tinha somente um irmão, ele chamava irmão Leandro. Ele, quando eu cheguei aqui, ele foi me visitar e disse: irmão, foi bom o senhor chegar aqui, porque nós vamos dirigir culto na sua casa. Ele saía daqui para ir congregar na Gameleira. Ia numa bicicletinha para a Gameleira. E aí eu falei: irmão, a casa tá às ordens. Começamos com um banquinho, um banco, 3 tamboretes. E aí, eu e ela e ele. E aí nós começamos o culto. Ela chamava o povo vinha, criticava, outros sempre aplaudia, né? Achava bonito. E começou, e aí foi crescendo. Foi começando, crescendo. Então, na nossa casa foi mais ou menos de 2 anos, 3 anos, né? E depois aí a casa começou a encher. A casinha era pequena, começou a encher. E aí eu aluguei um salãozinho, aí na Praça José Alves de Andrade. E nessa salão, a gente foi muito criticado. Zombava de nós, falava, gritava, jogava pedra em cima da casa. Jogou uma pedra em cima do salão, aí já estava mais ou menos, o salãozinho já tinha um bocado de gente, né? Já tinha muita gente já. E aí a pedra caiu assim no colo de uma irmã, quase no colo dela, uma pedra muito grande. Mas Deus abençoou, aí foi que o fogo caiu, sabe? O Satanás pensou que ele ia ficar alegre, que nós ia desistir, e aí foi que o fogo caiu. Foi começando o trabalho, aí teve dirigir a culto de oração. Começou dessa maneira, viu? Dirigiu o culto de oração lá no salão, e aí uma irmã por nome Maria das Dores, ela foi a primeira irmã aqui que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ela era jovem, inclusive ela foi a primeira jovem que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Eu sempre tenho na lembrança do irmão Jonas Loyola. Ele era uma pessoa que vivia em BH. E ele, sabendo que tinha uma igreja Assembleia de Deus, aí ele foi visitar a gente. Chegou lá, ele conversou com a gente e tal, a gente explicou para ele como era o trabalho da igreja. E aí ele saiu, quando foi um dia nós estávamos dirigindo um culto debaixo de um pé de surucucu aqui nessa praça. Não era praça, não, eram as casas, assim. Nós estávamos dirigindo um culto aí, ele veio e aceitou Jesus debaixo do surucucu que tinha aqui nessa praça. E mais era isso mesmo, a palavra de Deus sempre era pregada e nós estávamos lutando para a obra crescer nesse lugar, sabe? Como hoje eu estou vendo uma grande obra aqui nesse lugar. Deus que operou, né? E estava vendo uma igreja cheia,
Essa eu senti muita alegria. Eu chorei aí por causa que eu vi. Eu chorei mesmo. As pessoas vinham, através de nós, Deus abençoou e o trabalho foi crescendo. Eu espero que Deus vai salvar muitas almas. E nós se preparamos para reencontrar com o Mestre, né? Em 1987, após 13 anos do início do movimento, foi inaugurado o primeiro templo da Igreja Assembleia de Deus em João Dourado. Passaram-se os anos e muitos homens de Deus estiveram aqui, auxiliando a igreja e contribuindo para o seu crescimento. Nesse período, o presbítero Edivaldo Vieira vinha de Irecê dirigir os cultos, juntamente com os obreiros aqui, que era o pastor Ângelo, o irmão Rubens, presbítero também, o irmão Jonas Loyola, que fez uma parte da história. Depois do presbítero Edivaldo veio o presbítero João Barbosa. Ficou aqui um período de tempo também. Depois de João Barbosa, Marlon ficou aqui tomando conta da igreja por um tempo. Depois Irecê enviou o pastor Jonias. Depois do pastor Jonias veio o pastor Walter Ney. Do pastor Walter Ney veio o pastor Carlito, ficou pouquinho tempo. Depois do pastor Carlito foi o pastor José Raimundo. Veio o pastor José Ranulfo e o pastor Joazi. Mas dentre todos eles, a passagem do saudoso pastor José Raimundo merece destaque. Foi durante o seu pastoreio que a igreja celebrou sua emancipação, desligando-se de Irecê e se tornando um campo da CEADEB. O feito foi efetivado pela CEADEB na 92ª AGO, realizada de 30 de novembro a 6 de dezembro de 2009, na cidade de Salvador, Bahia, e devidamente homologado no dia 17 de janeiro de 2010, pelo representante da CEADEB, pastor Elienildo do Amaral Soares, com um grande culto festivo no templo situado na rua Joaquim Loyola, número 169, em João Dourado. Nos primeiros anos, após a emancipação, um novo templo foi construído e inaugurado. Cumprida sua missão, o pastor José Raimundo, junto com a sua família, despediu-se da igreja. Com a chegada do pastor Ranulfo, a obra do Senhor continuou avançando e se expandindo, com o desenvolvimento e a abertura de novas congregações no campo. Atualmente, sob a liderança do pastor Joazi, a igreja continua sua caminhada e celebra mais bênçãos da parte de Deus, como a grande reforma do templo-sede, que ainda está sendo finalizada. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, no dia 11 de dezembro de 2021, assumi o pastorado da Assembleia de Deus aqui em João Dourado, recebendo a posse através do pastor Valmir da Silva, que foi autorizado pela CEADEB. E chegando aqui, nós encontramos um grande desafio, que foi realizar a reforma deste templo. Inicialmente, nós contratamos um engenheiro civil e um arquiteto. E começamos os trabalhos. E depois de cerca de um ano, nós já estávamos aqui congregando para a glória do nome do Senhor Jesus. Pois é, meus irmãos, tivemos aqui alguns desafios. Por exemplo, a mão de obra que precisávamos, né? E não havia recurso suficiente. E aí nós decidimos realizar os multirões durante a noite. Segundas e terças-feiras, realizamos multirões até 11 da noite, às vezes meia-noite. E aí o que acontece é incomodando os nossos vizinhos. Inclusive nós agradecemos sim a compreensão de todos. Depois a prefeitura nos autorizou trabalhar até as 21 horas, nos dando um alvará. E nós aqui agradecemos muito à prefeitura por esta boa vontade. E o certo é que a obra já está quase concluída para a glória de Deus. Nós temos projetos para os próximos meses, quem sabe, se for da vontade de Deus, próximos anos. Temos como dobrar a quantidade de congregações do campo, considerando o levantamento que já fizemos dos povoados. Precisamos sim de obreiros, voluntários e desenvolvermos a partir de agora uma secretaria de missões dinâmica a fim de desempenharmos este trabalho evangelístico para crescimento do campo. Que Deus continue abençoando a todos.
Assim como na sede, a igreja também celebra o crescimento do campo. Atualmente contamos com 12 congregações: Novo Canal, Independência, Boa Vista, Mata do Milho, Lagoa dos Lundus, Riacho, Lagoa do Meio, Lagoa do Ademar, Pé do Morro, Lajedão do Patrício, Descoberta e Caldeirão do Jacó. Foram muitas lutas e conquistas. Hoje celebramos 15 anos de emancipação da Igreja Assembleia de Deus em João Dourado. Continuamos firmes na missão de expandir o Evangelho e fazer a vontade do Senhor, perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu tenho mais de 30 anos que pertenço à Assembleia de Deus e me sinto muito honrada, muito feliz de fazer parte dessa igreja, porque nesta igreja eu tenho encontrado muitas maravilhas, muitas bênçãos, e é por isso que eu sou feliz e tenho muita alegria de ser membro da Assembleia de Deus e que eu quero permanecer aqui até um dia, até no dia que Jesus voltar. Uma das coisas que eu mais lembro é da tarde da bênção, das terça-feiras do ensino, que tem até hoje, que me levou ao meu batismo, que foi um dos momentos mais especiais da minha vida e das melhores lembranças que eu tenho. Para todos os jovens, vocês não estão gastando a juventude de vocês, vocês estão deixando o mundo para viver eternamente ao lado do Senhor Jesus Cristo, que é o único que salva. E para os jovens que estão ouvindo, que não aceitaram ainda, venha, Jesus está de braço aberto esperando por vocês, e vai ser uma das melhores decisões que vocês já tomaram na vida de vocês. Eu sou da Assembleia de Deus e quero servir ao Senhor até Jesus voltar. 15 anos de fé, amor e esperança. Uma história que continua sendo escrita a cada dia por aqueles que acreditam no poder de Deus.